Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 21 do livro de Ezequiel. Este capítulo está aqui no início de uma nova secção de profecias que Ezequiel vai trazer sobre a nação de Israel. Estamos aqui a falar das últimas recomendações que Deus dá à nação de Israel e à cidade de Jerusalém sobre este juízo final que Deus irá trazer sobre a cidade antes que realmente Nabucodonosor conquiste esta cidade definitivamente. Esta secção vai desde o capítulo 20 até o 24 e nós então estamos a analisar o capítulo 21. Eu gostaria de ver esta secção com algum cuidado, pois certamente encontramos nelas bastantes mensagens sobre a nossa própria vida. A nação de Israel, como eu já tenho vindo a dizer, não é muito diferente de cada um de nós. Na realidade, nós podemos aprender muito com este povo. Podemos identificar-nos muito com eles. Quantas e quantas vezes nós sabemos o bem que devemos fazer, mas na realidade praticamos coisas erradas e muitas vezes até temos boas intenções naquilo que fazemos, mas na realidade não alcançamos definitivamente o bem que nós procurávamos. Assim era também a nação de Israel. Tinha boas intenções, muitas vezes procurava fazer as coisas corretas, mas em algumas alturas nem estava nem aí. Eles procuravam fazer o que lhes apetecia, contrariavam a vontade de Deus, tinham os seus próprios ídolos em casa, as suas imagens, sabendo mesmo que Deus era contra isso. E quantos de nós, se calhar, fazemos o mesmo? Temos as nossas próprias maneiras de olhar a religião e não deixamos que seja Deus a orientar a forma como nós queremos. Quantos de nós fazemos as mesmas coisas que a nação de Israel fazia? Temos uma religião à nossa medida. Temos uma religião à nossa imagem. Em vez de ouvirmos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida espiritual e conformar a nossa vida com as orientações de Deus. É por isso que eu acho tão fundamental nós lermos a Bíblia. Não estar eu aqui a fazer grandes comentários, a dar grandes opiniões, porque a minha opinião é mais uma entre muitas. Mas o que é fundamental é as Escrituras Sagradas, é a Palavra de Deus, é aquilo que Deus tem para lhe dizer a si, que está na circunstância que está, que eu não conheço, mas que Deus conhece e quer falar ao seu coração. Então deixe-se ficar aí desse lado, nós hoje vamos certamente ter uma agradável conversa em torno destes textos bíblicos, que ao mesmo tempo são textos difíceis, textos dolorosos, porque falam de uma realidade de sofrimento ao mesmo tempo. Mas se calhar identifica-se com este grupo, com este povo de Israel. Talvez você mesmo está a sofrer também e precisa de perceber o que fazer de diferente para poder sair dessa situação. Então vamos ver o que Deus tem para dizer também à sua realidade através destes textos da Bíblia. Estamos então aqui no capítulo 21 e realmente este capítulo é um capítulo tremendo. Tem profecias tremendas acerca da nação de Israel. Pois elas são profecias muito práticas, são profecias que têm a ver com a realidade da nação de Israel de uma forma muito concreta. Diz assim o verso 1 deste capítulo 21 do livro de Ezequiel: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Mais uma vez, Ezequiel começa a sua profecia desta forma. Isto é para que não deixe dúvidas sobre quem está a falar. Não é Ezequiel que estava a falar na realidade, era Deus que estava a falar ao povo de Israel. Ezequiel simplesmente emprestava a voz. De resto, a mensagem era uma mensagem de Deus para a nação de Israel. E Deus tem esta forma simpática, esta forma até bastante próxima de nós, de trazer a sua mensagem. Deus poderia, se quisesse, através de uma voz audível vinda dos céus, começar a falar com toda a nação. Provavelmente as pessoas iriam ficar completamente aterradas, assustadíssimas com o que se estava a passar e aí se calhar arrependiam-se imediatamente. Mas Deus quer tratar com a população e ainda hoje é assim que Ele faz. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para falar ao nosso coração. Ele usa pessoas e a voz de pessoas e as ações de pessoas para trazer a realidade sobrenatural de Deus
ao concreto do nosso dia-a-dia. É por isso que Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele fala aos seus discípulos e ele diz que eles eram servos bem-vindos no seu reino, porque quando ele teve sede, eles deram-lhe um copo de água. Quando ele esteve nu, eles deram-lhe roupa para vestir. Quando ele estava preso, foram visitá-lo. E os seus discípulos perguntam, mas como é que fizemos isso? Quando é que fizemos isso? E Jesus diz, quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. A vida espiritual, sobrenatural, tem muito mais a ver com o concreto do dia-a-dia, com a realidade palpável do que nós imaginamos. É quando nós amamos o próximo que de alguma forma estamos a manifestar amor por Deus. É quando nós damos um copo de água a quem tem sede, que nós damos um copo de água a Deus. É quando nós vestimos alguém que é carenciado, que nós manifestamos o nosso amor a Deus. Então o nosso amor a Deus tem que ter expressão concreta do dia-a-dia. Não é só um amor etéreo, um amor de teorias, mas um amor que se transforma em ações. Então o povo de Israel não tinha percebido ainda isso. E Deus vai falar ao povo de Israel desta forma. Deus é aquele que fala através do seu servo Ezequiel. Deus é o Deus que fala utilizando seres humanos, porque se ele falasse connosco, certamente nenhum de nós ficaria vivo para poder contar a história a seguir. E Ezequiel realmente ele vai falar, e ele vai falar em nome de Deus. E depois diz o texto bíblico, Filho do homem, volve o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra a terra de Israel. E diz à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, e a minha espada sairá da bainha contra todo o ser vivente, desde o sul até ao norte. Temos aqui de facto uma afirmação da parte de Deus extremamente dura para com a nação de Israel. E depois temos aqui algo que nos pode intrigar. Como é que Deus vai eliminar tanto o justo como o perverso? Então Deus não vai fazer justiça àqueles que se mantiveram fiéis à sua palavra? Poderá você eventualmente estar a perguntar neste momento. Mas aqui, quando a Bíblia está a falar do justo, está a falar num sentido irónico. Está a falar no sentido daqueles que se acham piedosos. Ou seja, poderíamos dizer que é aqueles que vão à missa uma vez por ano, à missa do galo, eventualmente, ou vão, enfim, às três missas da vida, que é o batismo, o casamento e o funeral. Pessoas que frequentam a igreja desta forma. Pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos. E é destes tipos de justos que Deus aqui está a falar. Ou seja, são tão justos como os perversos. São pessoas que não têm Deus na sua vida. São pessoas que, enfim, têm um certo sentido de religião, mas na realidade não têm uma comunhão com Deus. E é por isso que Deus está aqui a falar. Porque nós já sabemos que o justo Ezequiel não pereceu. Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel e que estava na cidade de Jerusalém, não pereceu. E temos também Daniel e os seus amigos que foram levados e deportados para a Babilónia, que não foram consumidos. Então Deus não iria praticar uma injustiça deste género. O que Deus está a dizer é que a falsa piedade, a falsa religião, aqueles que se dizem judeus nominais, aqueles que se dizem judeus não praticantes, Deus diz, não serve de nada. Todos irão ser, de alguma forma, corrigidos nessa prática. E, aliás, diga-se de passagem que o cativeiro babilónico foi, de facto, o remédio santo, podemos dizer assim, para extirpar, para retirar de vez a idolatria da nação de Israel. Quando eles regressaram 70 anos depois, efetivamente acabou-se esse processo, essa colagem constante aos ídolos que Israel mantinha desde que saiu do Egito. Eles, na realidade, nunca deixaram de ter a idolatria de lar com eles. Mas após o cativeiro da Babilónia, realmente a nação de Israel ficou purificada deste mal, ainda que depois introduziram outros. Na realidade, Jesus, quando esteve entre nós, lá em Israel, na cidade de Jerusalém, as grandes críticas que Jesus teceu, as maiores e mais fortes críticas que Jesus teceu, foi à liderança religiosa. E se calhar se Jesus estivesse entre nós aqui em Portugal, provavelmente faria o mesmo. Continuaria a criticar a liderança religiosa, que muitas vezes tem uma prática que não se coaduna com a prática bíblica. Tem uma atitude que muitas vezes é uma atitude arrogante, uma atitude orgulhosa, pensando que são uma classe à parte, quando na realidade as próprias Escrituras nos mostram
que nós todos somos sacerdotes de Deus. Não há uma classe de sacerdotes e uma classe de leigos nas Escrituras. No relacionamento com Deus, depois da nova aliança em Cristo Jesus, que estabeleceu naquele lugar com os seus apóstolos, realmente Jesus trouxe esta revelação. Já não há mais uma classe à parte de sacerdotes. É verdade, há líderes, sem dúvida alguma, a Bíblia fala disso, mas não são uma elite, não são uma classe à parte, não têm a função que os sacerdotes tinham no Velho Testamento. Precisamos, mais uma vez, como dizia o apóstolo Paulo, renovar a nossa mente. Precisamos trazer para a nossa realidade do dia a dia aquilo que conhecemos das Escrituras. E quantas comunidades cristãs, sejam elas evangélicas ou protestantes ou católicas, têm esta mentalidade do sacerdócio do Antigo Testamento. O pastor é o sacerdote. As orações do pastor são mais ouvidas e as orações do pastor são mais abençoadas. Sem dúvida alguma, o livro de Tiago nos diz: se alguém está enfermo, chame os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, para orar por ela, e a oração do justo poderá muito nos seus efeitos. Sem dúvida alguma, é uma recomendação que deve ser praticada. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que todos nós somos sacerdotes de Deus. Ou seja, os pastores são sacerdotes, mas o leigo que tem o dom de serviço também é sacerdote de Deus. Também pode levar pessoas a se ligarem com Deus. A função do sacerdote era essa. Era tornar a ligação entre o povo e Deus uma realidade. O sacerdote era aquele que ligava o povo a Deus através dos sacrifícios. E o profeta era aquele que ligava Deus aos homens através da palavra. Então tínhamos estes dois grandes ministérios profundamente interligados, que ainda hoje se mantêm, mas agora de uma forma mais abrangente. Hoje todo o cristão é um sacerdote. Hoje todo o cristão pode ligar aqueles que não têm Deus a Deus, através da exposição da palavra, e dessa forma ele se torna um profeta, porque comunica a mensagem de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Então realmente Deus mudou radicalmente os paradigmas, as verdades acerca desta realidade, tornando qualquer cristão, quer um grande sacerdote, quer um grande Deus. Porque na realidade todos nós que optamos por seguir a Cristo, temos o privilégio de ter aquilo que é a maior riqueza do mundo, que é a presença do Espírito Santo em nós. E dessa forma, então, podemos partilhar as maravilhas das Escrituras. Estamos aqui, então, neste aspecto em que o povo de Israel estava a ser colocado, podemos dizer assim, entre a espada e a parede. E, na realidade, Deus está a fazer aqui uma declaração, uma última declaração, no sentido de levar o povo de Israel a um último arrependimento. Eu sempre que leio estes textos aqui, creio que o Espírito Santo me traz à mente aquela imagem do livro de Jonas, em que, não sei se conhece a história de Jonas, havia uma cidade chamada Nínive, que Deus iria também destruir, era iminente a destruição, havia pouco tempo para que aquela cidade se arrependesse, e Deus chama o profeta Jonas para ir àquela cidade de Israel até Nínive, portanto lá bem no norte, na Assíria, e ele deveria lá ir falar da palavra de Deus. Jonas é terrível, não quer fazer a vontade de Deus, foge, todos nós conhecemos a história, depois é engolido pelo peixe, você já conhece assim, provavelmente quando falo disto já está a associar a história, não é? Quando o homem é engolido por aquele grande peixe, a Bíblia não diz que tipo de peixe é que é, portanto diz só que é um grande peixe. E depois, então, ele é colocado na praia, finalmente ele percebe que está às portas da morte, é melhor obedecer a Deus do que morrer, e então ele lá vai à cidade de Nínive. Quando ele prega naquela cidade, eram pessoas que eram bárbaras. Leia a história universal, veja o que era a cidade de Nínive. Era do mais bárbaro que se pudesse imaginar, aquela cidade de Nínive. Era um povo realmente sanguinário, que nas suas batalhas tinha requintes de malvadez, mas na realidade Deus amava aquele povo. E Deus queria que eles se arrependessem. Quando Jonas começa a falar, o povo arrepende-se, o rei da cidade de Nínive percebe o seu erro, arrepende-se, e Jonas fica frustrado, porque Deus teve misericórdia daquela cidade e não destruiu. Eu creio que estas profecias que Deus dá aqui a Ezequiel é também um último grito de desespero da parte de Deus para que o povo se arrependesse, se voltasse para ele. De facto, era iminente a destruição. Mas eu creio que Deus, ao proferir estas profecias, era mais uma tentativa de levar o povo ao arrependimento. O facto é que este povo tinha o coração tão duro, que mesmo ouvindo os últimos apelos de Deus, não se arrependeram.
Eu simplesmente espero que você e eu não tenhamos este coração assim, não sejamos tão duros de coração que quando Deus nos aponta aos nossos erros, quando Deus nos diz que é necessário abandonarmos o pecado do adultério, da prostituição, da corrupção, da mentira, da murmuração, que este é um grave problema da nossa sociedade. Dizer mal de toda a gente nas costas, normalmente. Não temos a frontalidade para confrontar as pessoas, mas dizemos mal de tudo e de todos. Murmuração. Se nós não nos arrependemos destes pecados, realmente a destruição poderá vir sobre nós. E algumas pessoas ainda perguntam, mas que mal é que eu fiz a Deus? Pois podíamos fazer uma lista enorme, só que nós normalmente somos simpáticos, não fazemos isso porque seria um pouco duro se o fizéssemos. Mas às vezes há pessoas que mereceriam que nós fizéssemos uma lista enorme daquilo que de mal a pessoa tem feito. O povo de Israel estava nesta atitude, por isso Deus diz aqui que iria destruir o justo com o perverso. Porque na realidade as pessoas achavam-se em grande conta, pensavam que eram muito boas. E nós, portugueses, ainda vivemos à luz dos grandes descobrimentos e pensamos, bem, nós somos uma grande nação. Pois somos. Mas na realidade nós precisaríamos de um grande arrependimento para nos tornarmos uma grande nação. Para passarmos a viver, efetivamente, as bênçãos de Deus para nós. Eu creio que a época dos descobrimentos aconteceram porque na realidade o povo daquela época, de alguma forma, ainda que cometeram muitas atrocidades, muitos erros foram cometidos naquela época também, mas de alguma forma os líderes procuravam conhecer a Deus, ainda que o problema foi que não tiveram de facto acesso com qualidade a quem Deus era. Aquilo que na altura se propagava era de facto muito pouco de acordo com as Escrituras, mas sinceramente aqueles líderes estavam à procura de conhecer a fé cristã. E eu creio que essa foi a razão principal porque Portugal se tornou uma nação tão grande naquele período. E eu creio que só teremos uma solução efetiva, não quando tivermos medidas políticas mais adequadas ou uma segurança social melhor, mas quando o coração do nosso povo se converter a Deus. Perceber os seus erros, abandonar o seu pecado e se converter a Deus. E eu creio que Deus hoje apela para a classe política também, para aqueles que se dizem que estão no governo e que são líderes políticos da nossa nação e que se dizem talvez agnósticos ou ateus ou outra coisa qualquer, mas que precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Enquanto o nosso país não viver esse encontro pessoal com Cristo, e aqui os líderes religiosos da nossa nação têm uma grande responsabilidade, sejam eles de que linha forem, têm uma grande responsabilidade de trazer ao povo a palavra de Deus. Quando os líderes religiosos do nosso país começarem a fazer isso, os líderes políticos se converterem, abandonarem a corrupção, perceberem o prejuízo que isso traz à nação, certamente o nosso país vai começar a endireitar e vamos ver verdadeiramente progresso na nossa nação. Deus aqui então diz um basta à nação de Israel. E por isso eles necessitam de se converter, precisam de abandonar o seu pecado. E aqui Deus não vai trazer uma medida fácil, mas também as coisas difíceis não podem ser tratadas com simplicidade. É a mesma coisa, ninguém vai tentar curar um câncer colocando um pence rápido numa ferida ou dando uma aspirina ou um outro medicamento que não é efetivo para tratar aquele problema. Assim Deus também vai agir de uma forma bastante cirúrgica, bastante profunda, retirando o mal com uma cirurgia bastante profunda no coração de Israel. E continua o texto bíblico a dizer: a espada contra todo o ser vivente, desde o sul até ao norte, saberão todo o homem que eu sou o Senhor, tirarei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Deus, quando diz uma coisa, Ele cumpre. Ele é um Deus de palavra. É um Deus que, quando afirma determinada promessa, Ele vai, de facto, trazer a promessa. E é um Deus que, quando diz que vai punir, Ele vai punir efetivamente. É por isso que Ele é um Deus que afirma, é um Deus que fala, é um Deus que é sério nas suas afirmações. E o texto bíblico ainda segue. O verso 9 diz: Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir, como um relâmpago. É uma imagem assustadora esta aqui, mas na realidade Deus quer trazer
à mente de cada um a responsabilidade e a realidade dos seus atos. O verso 18 ainda diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei da Babilónia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos e indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. E ainda o verso 21, porque o rei da Babilónia para nas encruzilhadas, na entrada de 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Deus aqui está a manifestar quem é na realidade Nabucodonosor. E fala até dos métodos que ele está a usar para conquistar a nação de Israel. Isto não quer dizer que Deus concorda com os métodos de Nabucodonosor. Aqui, claramente, Nabucodonosor estava a utilizar a bruxaria, o ocultismo, para tentar perceber qual era o caminho que deveria chegar à nação de Israel. Mas o que Deus está a dizer aqui é que Israel, na realidade, não é melhor do que a Babilónia. Antes, pelo contrário. Aquilo que Israel fazia com a sua religião de fachada, com a sua religião das cerimónias vazias e ocas, em que já ninguém percebia o que é que estava a fazer, mas, no entanto, mantinham aquele cerimonial, aquele ritual, aquelas vestes todas bonitas, cheias de ouro e de cores vivas, aquela realidade religiosa, Deus diz, é tão má, é tão horrível como a bruxaria que Nabucodonosor tem. Até é pior, porque eu vou trazer Nabucodonosor e ele vai através disso conquistar a nação de Israel. E era uma tremenda lição para a nação de Israel. É por isso que, muitas vezes, a Igreja Cristã, quando começa a ser sacudida pelo secularismo, pelo humanismo pagão e humanismo oculto, nós às vezes ficamos admirados como é que a Europa está a virar e hoje a Europa está a ficar cada vez mais dominada por religiões como o islamismo, o hinduísmo, o ateísmo. Coisas deste género estão a dominar efetivamente a nossa Europa, a Europa cristã. E o que é que está a acontecer? Eu creio que nós temos que olhar para a nossa prática religiosa e reformar rapidamente os nossos conceitos acerca de fé, de vida espiritual e voltar às Escrituras, porque quando nós passamos a viver efetivamente o padrão de Deus para nós, aí podemos experimentar efetivamente a mão de Deus e a bênção de Deus sobre nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.